Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, começando no versículo 18, nós vamos ler e leremos até o versículo de número 24, onde estaremos meditando neste texto no tempo que o nosso pastor tem nos orientado. Diz assim a palavra de Deus: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e há escuridão, e há as trevas, e há tempestade, e ao sonido da trombeta, e há a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, o escritor da carta aos Hebreus, ele vai partindo do raciocínio, da premissa de que Jesus é o mediador, de que Jesus é o sumo sacerdote eterno, porque ele efetuou para nós uma redenção plena, completa, e ele vai escrevendo para os irmãos que estavam na dispersão, que estavam sofrendo perseguições, e ele falava da necessidade de perseverar em Cristo, de perseverar no Evangelho, de jamais voltar aos rudimentos anteriores. A tentação era grande daqueles irmãos voltarem tanto ao mundo, ao pecado, como também de voltarem à religião mosaica, ao judaísmo. E havia muitas comparações naquele tempo entre a lei e a graça. O Evangelho, na pessoa bendita do Senhor Jesus, veio impactando, transformando, mudando e fazendo coisas extraordinárias, como Deus mesmo havia prometido desde o Antigo Testamento. Entretanto, o escritor aos Hebreus, cheio do Espírito Santo, no texto que nós acabamos de ler, ele vai mostrar que a nova aliança, ela é muito superior. Vai mostrar que a pessoa de Jesus e a obra de Jesus por nós é muito mais do que foi feito nos dias de Moisés, no tempo do Antigo Testamento. E para tal, ele vai dizendo: olha, nós não chegamos. E depois ele vai dizer: nós chegamos. No versículo 18 ele diz: nós não chegamos. E lá na frente ele vai dizer: mas nós chegamos. E quando ele diz não chegamos, ele vai dizer: nós não chegamos a um monte palpável, tangente, visível como o Sinai, como no dia que foi promulgada a lei, como no dia que foi oficializado o antigo pacto, que a visão era tão tremenda. Está em Êxodo capítulo 19, Deus disse a Moisés: suba aqui no monte. Mas a Bíblia diz que a glória de Deus descia de uma forma tão tremenda e poderosa, que a voz de Deus era como voz de trovão.
E diz que o povo estremecia lá fora, com o poder, com a tempestade, com o trovão e com a grandeza do que estava acontecendo ali no Sinai. Interessante é que naqueles dias, naquele instante, naquele momento, Deus mesmo havia dito: o assunto é tão sagrado, o assunto é tão santo, o assunto é tão sacro, de que não é todos e qualquer que podem chegar a mim, somente Moisés subirá aqui, e o povo lá fora deve se santificar, deve se lavar, deve estar pronto para este momento. E Deus dizia assim: olha, até um animal, se o animal não pode nenhum humano tocar no monte, e se um animal, se por acaso estiver pastando próximo ao monte Sinai, e se tocar por acaso ali naquele monte, até o animal teria que ser apedrejado ou teria que ser flechado. Sabe por que apedrejado e flechado? Porque ninguém podia sequer tocar num animal que acidentalmente tocou no monte. Tinha que matá-lo à distância, através de pedradas ou de flechadas. O próprio Moisés, ao ver aquela glória, ao presenciar aquela cena, ele disse assim: olha, é o seguinte, eu estou também todo assombrado e tremendo. E foi tão terrível aquela cena que o povo disse a Moisés, no contexto, o povo disse a Moisés: olha, Moisés, faça assim, tu falas com Deus, Deus fala contigo, e tu fala com a gente, que a gente não suporta mais o poder da voz de Deus, a grandeza da voz de Deus. É melhor que a gente não escute nenhuma palavra destas mais, Moisés. Escuta tu, Moisés, e transmite para nós. Aleluia. E o escritor aos Hebreus, quando ele vai descrevendo isso, ele vai dizendo: olha, mas vocês não chegaram a isto. Do contrário, vocês chegaram a algo novo. Vocês chegaram a algo mais tremendo ainda, mais especial ainda, mais glorioso ainda. Se aquela promulgação daquela lei provocou tudo isso, trovões, barulhos, tempestades, a Bíblia vai dizer escuridão, e o povo ficou apavorado, e o próprio Moisés também. Mas a Bíblia vai dizer assim, no versículo de número 22 está escrito: mas chegastes ao monte Sião. Aleluia! O escritor está dizendo: olha, eles estavam no Sinai e sofreram aquele momento, padeceram pela grandeza, pela glória, por tudo que Deus mostrou ali a Moisés. Mas vocês não chegaram lá no Sinai. Sabe onde vocês chegaram? Vocês chegaram ao monte Sião. E vai dizer assim: e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Está dizendo, eles chegaram ao monte palpável para algo temporário, mas vocês chegaram na cidade de Deus, na cidade de luz, no monte Sião. Que quando lemos as escrituras vemos que representa este monte Sião aqui, não é aquela localidade geográfica ali, mas o próprio texto está dizendo, é a cidade de Deus. Vocês não chegaram no Sinai, vocês chegaram agora na cidade de Deus. Vocês agora já estão sentados em regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja agora o que aconteceu com vocês. Vocês agora chegaram à cidade de Deus. Esta cidade que a Bíblia vai falar em vários textos, mas um dos textos conhecidíssimos diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. E foi aí
que você chegou. Nós estamos aqui ainda, mas nós em Cristo já estamos no Monte Sião, na cidade de Deus, aleluia, e temos esta garantia em Cristo, e é por isso que estamos nesta Santa Ceia, porque escute o que eu vou lhe dizer, esta cidade é a melhor. No mundo tem muitas cidades bonitas, tem muitas cidades como cosmopolitas, cidades grandes, formidáveis, mas esta cidade de Deus é uma cidade diferente. Ali não tem funerária, ali não tem hospital, ali não tem delegacia, ali não tem nada disso. Chegastes à cidade de Deus. E o escritor da harpa, inspirado, ele dizia assim: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. E quando chega no coro ele diz: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. Adore a Deus nesta noite, adore a Deus nesta noite. Você chegou, você chegou, você chegou, porque diz: não chegaste ao Monte Sinai, mas chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. E ele vai dizer mais ainda neste texto, ele diz: chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. E é interessante ele frisar, é a cidade do Deus vivo, o Deus que dá vida, o Deus que é vida, a Jerusalém celestial. Vocês chegaram onde eles não chegaram, eles chegaram aos pés do Monte Sinai, e vocês estão chegando na grande Sião, a cidade do Altíssimo. Oh, glória a Deus! E ele vai dizer mais: olha, vocês também chegaram em outro lugar. Vocês chegaram aos muitos milhares de anjos. Claro, textos na Bíblia falam desta cidade. Filipenses 3:20 diz: estamos aguardando esta cidade. Gálatas 4:26 fala desta cidade. Aos Hebreus 11, versículo 10, 13, versículo 14, fala desta cidade. No versículo 10 do capítulo 11, diz que Abraão estava esperando esta cidade que é do céu. Eu e você somos passageiros, eu e você somos peregrinos, estamos aqui de passagem, a nossa cidade nos espera. Mas chegaste também aos muitos milhares de anjos. Disse que no original grego significa incontáveis milhares, uma quantidade imensa. E você vai dizer: mas o que significa isso? Significa que os anjos, como seres criados por Deus, a serviço dos que hão de herdar a salvação, está em Hebreus 1:14, eles festejam, eles se alegram. Por isso que diz: as estrelas jubilavam, os anjos cantavam quando Jesus nasceu. E está dizendo assim: você como igreja, você participa da adoração dos anjos. Por isso que quando você canta, não é apenas nota musical, não deve ser apenas tom musical, deve ser uma adoração real e verdadeira, porque você canta aqui se unindo aos anjos dos céus, que estão cantando diuturnamente: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos, os anjos, quando olham para a igreja, se admiram, porque os anjos são seres distintos dos humanos. E eles, ao pecarem, os que pecaram no princípio, se rebelaram contra Deus, já têm o seu destino final estabelecido. E os que permaneceram obedientes também. E os que são obedientes admiram o que Jesus fez, porque quando olha para a noiva do Cordeiro, aleluia, humanos, limitados, imperfeitos, pequeninos, mas quando o anjo olha, o sangue do Cordeiro purifica, o sangue do Cordeiro lava, o sangue do Cordeiro limpa. E agora os anjos dizem: que coisa mais linda, seres humanos também adoram a majestade santa.
Adore a Deus nesta noite, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Você chegou aos milhares de anjos que vão adorar para sempre conosco, irmão. A verdadeira adoração não é uma coisa que fica na terra. A verdadeira adoração não é algo terreno, não é questão apenas, claro, a parte técnica, a habilidade é excelente, que cada um melhore, que cada um faça o melhor para Deus, mas entenda que quando você está adorando de verdade aqui, a sua voz não é só a sua voz. Lá tem milhares de anjos. Incontáveis milhares que dizem assim: eu vou louvar com ele, eu vou louvar com ela. Aí você diz na terra santo, ele diz lá santo. Você diz grande, ele diz grande. Você diz aleluia, ele responde aleluia. Você diz glória ao Altíssimo, ele diz glória ao Altíssimo. Chegastes. Mas chegastes ao que mais? A palavra vai dizer: chegastes à universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Em Números capítulo 3, versículo 40, vai dizer que Moisés fez uma lista de todos os que saíram dali do Egito, como um censo, como um IBGE, como seja, como queira dizer, uma listagem das famílias que saíram ali, nominando uma por uma. Mas sabe de uma coisa? Você chegou, aleluia. Quem chegou, adore a Deus nesta noite. Você chegou à universal assembleia, a igreja dos primogênitos. E quem são estes? Os que estão inscritos no céu. Um dia Jesus disse aos discípulos: podem ir pregar, podem ir orar, curarão os enfermos, expulsarão os demônios, farão maravilhas em meu nome. E eu me imagino Pedro, Tiago, João e os demais, a cada experiência que tinham na obra da evangelização, iam se alegrando com tudo que Deus ia fazendo, os usando. E quando volta, fala com Jesus e comenta: Jesus, esse negócio é bom demais. No teu nome, Senhor, até os demônios se sujeitam. E Jesus disse: olha, não se alegrem apenas por isso, mas se alegrem, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Levante a sua mão nesta noite. O seu nome tem que estar lá. É por isso que a gente canta glória, glória e aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Quem tem esta convicção, adore a Deus, glorifique a Deus. O seu nome está lá, os inscritos nos céus. Chegastes, oh glória, inscritos nos céus. A igreja está na terra, mas está inscrita no céu. A igreja está na terra, mas não é da terra. Aqui somos peregrinos, aqui somos forasteiros. O seu nome está lá, o seu Jesus está lá, a sua vitória está lá, o seu Redentor está lá, o seu amado Mestre está lá, o seu lugar e o meu lugar é lá, juntinho dele. E ele prometeu dizendo: olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se fosse diferente eu já tinha dito. Mas indo eu, vou preparar-vos lugar e virei outra vez. Está dizendo: como eu comprei essa noiva adornada, esta noiva purificada, esta noiva santificada, como eu comprei, é minha noiva querida, eu quero ela pertinho de mim. Está chegando o dia da noiva ir para perto do noivo. Irão os que estão inscritos nos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer deste livro, em Lucas 10 e 20, como citamos agora. Filipenses 4 e 3 fala de pessoas que têm o nome escrito lá. Apocalipse 3 e 5, também 13 e 8 e também 20 e 12.
fala deste livro, que livro lindo, é o livro da vida do Cordeiro. Teu nome está inscrito no céu, mas o meu nome daqui é feio, mas lá está um nome novo, inscrito no céu. Você vai chegar na sua cidade santa, você será no céu um cidadão. Por isso que teve um poeta que escreveu a seguinte frase, ele disse: quem com Jesus vive e encerra a vida é salvo e não réu. É no céu alguém da terra, foi na terra alguém do céu. Quem é na terra alguém do céu? Adore a Deus nesta noite. E nós vamos concluindo, queridos irmãos, mas diz assim: chegastes a Deus, o juiz de todos. Ele é o juiz de todos, o justo. Interessante é que a figura do juízo, da justiça, do estrondo de Deus, lá no Sinai, ele prossegue dizendo: mas Deus é o juiz de todos. Escute o que eu vou lhe dizer: Deus não deixou de ser justo, Deus não deixou de fazer justiça. Ele está falando de Jesus e ele vai dizer: olha, mas Deus é o juiz. Alguém prega que a cruz é o amor, que a cruz é a redenção, e é verdade, é a prova, é a evidência do amor, mas também da justiça de Deus. Ali o hino 18 da harpa diz: na cruz estão unidos a justiça e o amor. Só que o Deus justo fez o seguinte, aleluia, ao invés de ser eu e você, foi o Cordeiro para a cruz. E o Deus justo, aleluia, Jesus cumpriu a sua justiça, e agora nele você é feito justiça de Deus. Meus queridos irmãos, e vai dizer: chegaste a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, porque trata-se dos santos de todas as épocas e de todos os tempos, que já partiram para o Senhor, que não estão sujeitos à dor, não estão sujeitos à tentação, não estão sujeitos a nada mais aqui, por isso são justos, aperfeiçoados. Jesus aperfeiçoou, Jesus completou a obra, Jesus realizou o plano na vida dele, e ele já está com o Senhor. E a palavra de Deus diz assim: também chegaste já a Jesus, o mediador da nova aliança. Um dos justos aperfeiçoados foi Enoque, e Enoque andou tanto com Deus que o poeta escreveu assim: Enoque, de Deus amigo, nem mesmo a morte provou, tanto levou Deus consigo, que Deus consigo o levou. Mas chegaste a Jesus, chegaste a Jesus, e sabe quem é Jesus? O mediador da nova aliança. E ao sangue que fala mais alto, que fala coisas mais excelentes, que fala coisas mais gloriosas do que o sangue de Abel. Interessante é que o sangue de Abel é um sangue que ele ainda fala, o contexto da carta aos Hebreus vai dizer: o sangue de Abel, que ainda fala, morto, ainda fala, mas sabe como ele fala? Mostrando o sangue de Cristo, que fala mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Abel falou a vida inteira, querendo vingança, querendo justiça, querendo juízo pelo pecado de Caim. O sangue de Jesus fala mais alto, porque fala da redenção, fala da propiciação, fala da salvação, fala da vida eterna nele, em nome de Jesus.